Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação, seu English Teacher. Tudo bem com vocês, galerinha? Todo mundo preparado para o nosso encontro de hoje? Estamos finalizando o mês de agosto, pessoal. Fazendo aqui, olha só, já o iniciozinho do mês de setembro, hein? Amanhã já começa mês novo. 30 novas oportunidades da gente fazer muita coisa boa, hein? Então vamos que vamos. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha em Bom Jesus, sejam super bem-vindos. Pessoal que nos acompanha em Guaribas, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal que nos acompanha em São Francisco do Piauí, olha só, pessoal na unidade escolar Coelho Neto, é uma maravilha, hein? Estar com vocês essa noite, compartilhar a minha sala de aula com vocês. É um prazer. Galerinha, para o encontro de hoje, a gente vai trabalhar, olha só, com um conteúdo que se chama pronomes relativos. Mas aí tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Qual é o detalhe? A gente fala de pronomes relativos, a gente está falando de relação sintática. A gente está falando de sintaxe. Só que para a gente chegar lá na sintaxe, primeiro eu vou dar um passo para trás, para depois dar dois para frente. Pode ser? Então, primeiro, ao invés da gente começar pelos pronomes relativos, que teoricamente é um pouco mais difícil, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou falar sobre pronomes interrogativos. Ao invés de ir para a sintaxe, eu volto um pouquinho na morfologia, tratar um pouquinho o que é pronome, para em seguida a gente arrochar na sintaxe. Beleza, gente? Podemos então? Vamos que vamos? Vamos então, que nossa aula tá só começando. Vamos lá. Olha só, eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossos encontros de quartas-feiras já estão programados aí em todas os calendários de vocês. Nossa aula de inglês está começando. E aí, para hoje, nossa aula de inglês, galerinha, vai englobar tudo. É linguagens, viu? É linguagens. Então, você vai poder aproveitar esse conteúdo para trabalhar, por exemplo, com a análise linguística da língua portuguesa. Você vai poder pensar um pouquinho nesse conteúdo que a gente está falando no encontro de hoje, para tratar também de escrita de redação, importantíssimo. Na escrita de redações, utilizar adequadamente os pronomes relativos, viu, galerinha? Imprescindível para que você possa unir as orações, unir as frases dentro do seu texto, para que não fique um amontoado de frases soltas. Tudo bem? Para que fique tudo conectadinho, tudo ligadinho. Hoje, dia 31, como eu já disse, finalizando o mês 08, finalizando o mês de agosto. Para a gente ver o nosso roteirinho, observa só, como eu falei antes, para a gente falar de pronome relativo, é uma boa que a gente retorne um pouco, dê um passo para trás, para que a gente possa dar dois passos para frente. Então, antes de falar de pronome relativo, eu vou tratar com vocês de pronomes interrogativos, tá ok? Então, provavelmente o encontro de hoje inteiro vai ser só sobre pronomes interrogativos. Por quê, professor? Porque quando a gente chegar nos pronomes relativos, você já vai lembrar, professor, então aí é bom demais. É só pegar o que eu aprendi e ir lá, com os interrogativos, e aplicar aqui. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. É só tarefa de casa, copiar e colar. É só pegou o que já aprendeu antes e aplicou num conteúdo um pouco mais difícil. O que é que vocês acham? Assim fica bem melhor, não fica não? E aí, ao invés da gente fazer de uma vez só, a gente vai devagarinho, não tem pressa. Belezinha? Então, nosso roteiro fica assim, ó. Vamos tratar inicialmente dos interrogativos, pronomes interrogativos. Vamos observar junto deles suas aplicações e os seus usos. Para que a gente usa esses pronomes? Em que situações a gente utiliza? Professor, você já está dando a dica aí para a gente, né? Não é pronome interrogativo? Então vai ser usado para fazer perguntas, vai ser usado nas interrogações. É justamente isso. E é claro,
como você aplica, onde você coloca na sua frase, em que situação você usa. Importantíssimo perceber isso. Para que depois disso, aí sim, a gente entre aqui, ó, nos pronomes relativos. A gente vai ter que dar uma olhadinha um pouco mais profunda na sintaxe da língua. E aí o bicho pega, mas aí não se preocupem não, que a gente vai com todo carinho, já depois de ter mostrado os interrogativos. Podem ter certeza que fica mais fácil, viu? Podem ter certeza que vai ficar mais tranquilo. Belezinha, gente? E aí, olha só, é claro, vamos praticar, né, gente? É na prática que as coisas melhoram sempre, galerinha. Quanto mais você pratica, melhor fica. É a prática que leva à perfeição. Beleza? Então esse é o nosso roteirinho para o encontro de hoje. Então, e habilidades, professor? Quais são as habilidades que nós vamos desenvolver a partir do encontro de hoje? Observe bem. Encontro de hoje, olha só, nós vamos relacionar textos em sua produção, em sua leitura e na sua escuta. Vamos observar as condições de produção, como que o texto ele foi produzido, observar o contexto em que esse texto está sendo desenvolvido, o contexto sócio-histórico, observar o leitor, a audiência, para quem esse texto foi escrito, os objetivos, sempre importante pensar qual o objetivo desse texto, pontos de vista diversos, perspectivas, quem é o autor, sempre importante na hora de analisar um texto, saber quem é o autor, o que é que ele faz, se esse autor ele é conhecido, se ele tem credibilidade. O gênero do discurso, importantíssimo, esse texto é uma notícia, é uma receita, esse texto está te contando uma história, esse texto é narrativo, é um texto que traz informação, é um texto informativo. O que é que esse texto é? E é óbvio, né, galera? Tudo isso para que a gente possa observar novas possibilidades de construção de sentidos, isto é, interpretar o texto, galerinha. Interpretação, análise crítica e, porventura, produção de textos em diferentes situações. É isso que a gente vai focar nos nossos encontros, né? Isso a gente já vem fazendo isso há um tempo. Essa é uma habilidade bem geral e a gente utiliza sempre nos nossos textos, ok? Muito boa noite, Paulo César Rodrigues, lá de Paulistana. Que maravilha, hein? Sejam muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha em Paulistana, Paulistana se fazendo presente no encontro de hoje. Que maravilha. Vamos que vamos então, gente. Observa só, hoje a gente vai começar com essas question words. Professor, o que são essas palavrinhas usadas em perguntas? Olha aí a nossa coleguinha aqui com um montão de perguntas, um montão de pontos de interrogação aqui, olha só. Pessoal, essas question words são o que a gente chama de pronomes interrogativos. Professor, o que é um pronome? Gente, pronome é uma classe de palavras que está o nome, está ajudando o nome. A função principal de um pronome é essa, ajudar o seu nome. Professor, e como é que a gente vai entender isso? O que é nome? Pessoal, na maioria das vezes, nome é o substantivo. Tudo bem? Na grande maioria... Professor, mas nome pode ser um numeral? Pode. Mas na grande maioria das vezes, esse nome que eu estou chamando vai ser um substantivo. Por quê? Porque substantivo, gente, é o que dá nome às coisas. Não é isso? Substantivo é que nomeia. Mesa é mesa porque tem esse nome, tem esse substantivo. Eu me chamo Adriano porque eu tenho um substantivo próprio me dando nome. Entende o que é que eu quero dizer com substantivo? Aquilo que dá nome às coisas, aquilo que designa as coisas. Justamente. O pronome, ele está aqui para fazer essa substituição. Para que eu não precise estar o tempo todo repetindo o mesmo nome, aquilo que eu estou me referindo. Então você faz o quê? Você substitui por um pronome. Por exemplo, eu posso falar da Ruth. E aí, no meio da minha conversa, eu vou dizendo, ela é uma boa pessoa. A intérprete que fica comigo aqui no estúdio é muito atenta. Observa só. Eu não precisei falar Ruth novamente.
Eu simplesmente modifiquei e o chamei de ela, um pronome. Ou ainda algo maior, olha só, a intérprete de Libras que fica comigo no estúdio. Pessoal, essa mudança de termos para se referir à mesma pessoa, tudo isso pode ser substituído por um pronome. Mas tem um detalhe. Os pronomes, eles têm muitas funções. Além de substituição, os pronomes, eles podem indicar aquela informação que você quer. E esses aí são os question words, são os pronomes interrogativos. Então, se eu te pergunto onde, quando, quem, como, essas perguntas, pessoal, vão direcionar a tua resposta. Se eu pergunto com quem que você foi para a festa, se eu te pergunto com quem, você não vai me dar um lugar, gente. Você não vai me dar uma data. Se eu pergunto com quem, você vai me responder uma pessoa. Faz sentido? É para isso que servem esses pronomes interrogativos, para direcionar a tua pergunta, para te dar o comando da questão. Ok? Vamos dar uma olhadinha em quais são esses pronomes interrogativos em inglês? Que a gente está chamando aqui, olha só, de question words, palavras usadas em perguntas. Dá uma olhadinha mais de perto. Galerinha, em inglês, nós as chamamos de double H questions. Professor, e por que a gente chama assim? São perguntas que usam WH justamente. Se você percebe bem, quase todas, só vai ter uma exceção, quase todas elas começam com WH. Então isso facilita a tua vida. Quando você encontrar uma palavra que já começa com WH, muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, você vai estar falando de um pronome interrogativo. Tudo bem? Então, encontrei uma palavra com WH. Muito provavelmente vai ser um pronome interrogativo. Professor, e como é que eu vou saber quais são eles? Vamos dar uma olhada? Eu trouxe para o encontro de hoje 8. Então, vamos dar uma olhada geral em quem são eles e como é que a gente os utiliza. Beleza? O primeiro deles é o mais conhecido. Está aqui em green, olha só, está aqui em verde. Esse aqui é o what. Galerinha, o what é o que ou o qual. Beleza, gente? E este pode se referir a pessoas, coisas e animais. A gente disse que é para informação, galera. Perguntou o quê? Perguntou o qual é informação. Você está pedindo informação. Qual é a aula que vem? Qual é a próxima aula? Está pedindo informação. Qual é a sua comida favorita? Está pedindo informação. Quando eu pergunto qual é a sua comida favorita, você não vai me responder 5 horas. Não faz sentido algum, gente. Quando eu falo de qual, eu estou pedindo a informação. É uma pessoa, é um animal, é uma coisa. Esse é o que ou qual, que a gente chama em inglês de what. Beleza, gente? Professor, e quando eu estiver me referindo a tempo, qual vai ser o pronome interrogativo que eu vou usar? Esse aqui, ó. Esse aqui é o when, galerinha. Esse daqui, ó, é o quando. Professor, se eu pergunto quando, eu estou me referindo a tempo. Perfeitamente. A tempo. Então, se eu te pergunto, quando você vai à escola? Eu vou à escola à noite. Quando você se diverte? Eu me divirto nos finais de semana. Quando você viaja? Eu viajo nas férias. Perceba que esse quando, ele está se referindo a tempo. Então, você pode falar de dias, de meses, de anos, você pode falar de horas. Qualquer uma dessas são respostas possíveis para esse when, para essa pergunta que se refere a quando. Então, eu pergunto, quando você estuda inglês? Eu estudo inglês nas quartas e nas sextas, lá no canal Educação. Mas a resposta principal desse quando não é o canal Educação. A resposta principal é o horário que você assiste a aula, não é quando? Então, o principal é o tempo. Ok, gente? Então, vimos 2. What, o que ou qual, e o when, que é o quando. Até aqui tudo bem? Vamos para o segundo? Ou melhor, para o terceiro. No terceiro, olha só, nós temos o why. Galerinha, esse aqui você tem que ter cuidado. Por quê?
Esse aqui é o que a gente entende como porquê. E, professor, agora bagunçou. Bagunçou porque em português a gente tem 4 possibilidades. Em português a gente tem o porquê junto com acento, junto sem acento. Porquê separado com acento e separado sem acento. É muita possibilidade, não é, gente? Cada uma delas vai ter um uso, uma aplicação diferente. Eu vou deixar isso daí para o professor de português, não vou me meter nisso. Em inglês é mais fácil, gente. Em inglês, quando você tiver a ideia de porquê, ao invés de ter 4 possibilidades, você vai ter apenas 2. Olha como facilitou. Olha como facilitou. E, professor, quais são as 2? A primeira delas é o why. Esse já está dizendo, é o de pergunta. Quando você estiver fazendo uma pergunta, por que você usa why? Em contrapartida, se você estiver respondendo, você utiliza because, tá bom? Because. Show de bola, gente? Então, mais uma vez, why é o porquê de pergunta. E o because é o de resposta, seja essa resposta afirmativa, seja essa resposta negativa. Ok, gente? Pensa aí um pouquinho agora. Quando você está perguntando para alguma pessoa por quê? O que é que você espera de resposta? Por que você faltou a aula passada? Por que você chegou atrasado? Por que você não está prestando atenção aqui na nossa aula de hoje? Pessoal, se eu pergunto a você o porquê, eu estou pedindo uma razão, eu estou pedindo um motivo. Me dê o motivo disso ter acontecido. Qual foi o motivo de você não ter vindo ontem? Qual foi o motivo de você ter atrasado? Qual foi o motivo? É para isso que serve o nosso porquê. Tudo bem? Só lembrando, em português tem 4 possibilidades. Eu não vou mexer com essas não, hein? Essas aí eu vou deixar para o professor de português. Eu vou ficar com as 2 em inglês que são mais tranquilas, são mais fáceis. A primeira delas, why, é o porquê de pergunta. Quando você for responder, você responde usando because. Ambas as 2 estão falando de razão, tá ok? O motivo daquilo ter acontecido. Certinho, gente? Esse foi o nosso terceiro Double H de hoje. Vamos para o nosso quarto? Olha só, o quarto ele é bem parecido com o primeiro, então tenha cuidado. O quarto é o which, tá aí em vermelho. Esse which também se refere a pessoas e também se refere a coisas. Deixa eu mudar aqui o pincel para vocês acompanharem. Também fala de pessoas, também fala de coisas. E quando eu vou traduzir, eu também traduzo como qual. Então, qual é a diferença entre what e which? Tem diferença? Tem. Sabe qual é a diferença? É que esse which, ele vai te dar options. Ele vai te dar opções. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver em uma situação em que me hajam opções, em que eu tenha opções, então eu vou fazer a pergunta usando which. Exatamente. Então, se a pergunta for, qual é a sua sobremesa favorita? Bolo ou pudim? Perceba que eu estou te dando opções. Você escolhe uma ou a outra. Então, aí o uso não vai ser de what. O uso vai ser de which. Ok, gente? Mais uma vez, esse which, ele vai te dar opções. O what não te dá opções. O primeiro deles, em verde, não te dá opções. Não te dá options. O vermelho, o which, esse sim. Esse vai precisar trazer opções. Professor, como é que você vai... Como é que ajuda a gente quando você vai perceber essas opções? Quer uma dica? Muito provavelmente vai aparecer a expressãozinha or, que é o nosso ou. Volta lá para o exemplo. Você quer bolo
ou pudim? Você prefere o que no almoço? Frango ou carne de porco? Olha só, uma coisa ou a outra. Quando eu te dou esse ou, o que é que você pensa? Esse ou é a ideia de alternância. Alternância quer dizer alternativas. Tá ok, gente? Eu tô te dando opções. Você é quem vai me dizer o que você vai preferir, uma coisa ou a outra. Tudo bem? Tranquilo e favorável até aqui, gente? Então vimos 4. Olha só, o primeiro deles, what, se referindo a informações, pessoas, coisas, animais. Segundo deles, when, quando, se referindo a tempo. Terceiro deles, why, que sempre vem em dupla com o because. Ambos se referindo a motivo, razão, são os porquês. E o nosso número 4, nós temos aqui o which, aquele que te dá opções, aquele que te dá oportunidades de resposta, alternativas. Esse é o qual, which. Belezinha? Tem mais 4? Tem mais 4. Aí a gente vai para os exercícios, beleza? Olha só então o número 5. O quinto deles, observa só, é o who. Ih, professor, esse aqui é conhecido, esse aqui é famoso, verdade. Esse who, galerinha, deixa eu alterar de novo aqui a cor do pincel. O who, pessoal, é o famoso quem, galerinha. Quem? Então, se eu te pergunto quem, a tua resposta provavelmente vai ser pessoa. Não tem pra onde ser outra coisa, né, gente? Pessoa. Quem é seu professor favorito? Quem é que está te acompanhando hoje aí na escola? Quem é o melhor aluno da sua sala? Gente, tudo isso faz com que você responda por pessoas. Esse é o quem, é o who. Belezinha? Nossa próxima aula eu vou mostrar um detalhezinho desse who, para que vocês não esqueçam mais. Mas já vou trazer logo a ideia para vocês não ficarem depois perdidos, hein? Lembra que a gente sempre fala da estrutura da frase na língua inglesa? Lembra que a estrutura costuma sempre ser sujeito, verbo e objeto? Professor, beleza. Sujeito, verbo e objeto. Eu estou falando de pronomes. Pessoal, pronome só ajuda nome. Pronome não ajuda verbo. Então, se eu te pergunto quem, olha só, se eu te pergunto quem, esse who jamais vai se referir a verbo. Jamais. Professor, então ele vai poder se referir a sujeito e a objeto? É aí que vem o detalhe. Ele também não se refere a objeto. Ele só vai pedir o sujeito da sua frase. Beleza, gente? Só dando aqui já uma palhinha do que vamos falar na próxima aula, que a gente vai fazer uma diferenciação entre o who e o whom. Isso é próxima aula, deixa aí em stand-by. Por hoje, o que importa é, esse who é o nosso quem. Está falando de pessoa. Vamos para o nosso sexto pronome interrogativo. Esse, olha só, esse é o where. Olha só. Professor, e esse where se refere a quê? Gente, esse where é o nosso onde, galerinha. Onde? Onde ou aonde? Então, eu estou falando de lugar, né, gente? Lugar, não tem jeito. Onde você assiste aulas? Onde você trabalha? Onde você almoça todos os dias? São perguntas que estão se referindo a locais, estão se referindo a lugares. Por exemplo, o pessoal lá em São Francisco do Piauí colocou aqui que o onde eles estão estudando é na unidade escolar Mário Coelho Neto. Então, galerinha, aqui já dá para você ter a noção do lugar, do espaço. E aí esse espaço, né, gente, pode ser um espaço conhecido ou não, aí vai depender da situação, né? Onde vai ser a festa? Ah, a festa vai ser na casa do Francisco, beleza. Onde fica a casa do Francisco? Não sei, você pode até perguntar de novo onde. Onde, novamente, não tem problema nenhum. E às vezes você pergunta até fazendo a própria interrogação, né? Onde vai ser a festa? Na casa do Francisco. Onde
Pois é, eu não sei onde é que fica a casa. Você tem que explicar, você tem que dar mais informação. Mas, mais uma vez, esse onde está pedindo por informação que seja referente a lugar, localização. Beleza, gente? Tranquilo e favorável? Vamos para o nosso sétimo. Nosso sétimo double H question. Observa só. Nosso sétimo double H question é o whose. Esse aqui, galerinha, é o de quem. Por isso a gente viu agora há pouco o quem. Agora é de quem? Como assim, galera? Esse de quem? Não tem pra onde ser outra coisa. Tá falando de posse, gente. De quem é posse? De quem é essa caneta? Ou seja, quem possui a caneta? Quem é o dono da caneta? De quem é esse carro? De quem é essa aula? De quem é... Todas as vezes que você pergunta usando whose, sua pergunta é de quem? Então, certamente, a tua resposta vai ser a pessoa que possui alguma coisa. O dono do carro, o dono da moto, o dono da caneta, o dono do caderno. Beleza, gente? Professor, e aí vai se referir a quem na minha frase? Vai ser sujeito? Vai ser objeto? Depende, né, gente? Mas o que importa é, esse whose vai fazer uma ponte, vai ligar aquilo que está sendo falado e a pessoa que possui. Se eu pergunto de quem, eu tenho que juntar na frase o complemento. De quem é a caneta? De quem é o livro? E aí você vai ligar aquele objeto a quem o possui. O objeto ao dono. Beleza, gente? Esse é o nosso sétimo, penúltimo WH question. Whose é o de quem. E o último deles, em pink, é a única exceção. Olha aí, professor, a gente falou agora há pouco que eles são entendidos como WH questions, porque eles começam com WH. Mas esse último aqui não começa não, olha aí, ó. Diferentão. How? Pois é, gente. Antigamente ele tinha esse W. Mas aí ele perdeu o W, ficou só com o H. Beleza? Observe que esse how, ele vai ter algumas peculiaridades. Depois eu mostro para vocês com mais cuidado. Mas por enquanto, você vai usar esse how, nosso oitavo pronome, com a ideia de como. Professor, esse como é de comida? Não, esse como é o pronome interrogativo. Como vai você? Ah, professor, eu estou bem, estou mais ou menos, estou me sentindo bem hoje, não. Estou meio fraco. O que eu pergunto com esse como, gente? Estou perguntando qualidades, pessoal. Se eu pergunto como você está, eu estou te perguntando adjetivos, quais qualidades. Tá bem, tá mal, tá mais ou menos. Então esse como, galerinha, vai falar de maneira, vai falar de modo. Então se eu pergunto, como eu faço um robô? Gente, como que eu faço? Eu não sei, eu estou perguntando por instrução. Estou querendo saber a maneira de fazer aquilo. É assim que a gente usa esse how. Como? De que maneira? De que modo? Como você veio hoje para a escola, meu querido aluno? Como você veio à escola? É o modo, é a maneira, o jeito que você veio. Então, quando eu estiver falando de como, perceba que eu estou utilizando a ideia de modo, de maneira. Tá ok? A maneira que você se sente, a maneira que você veio para o trabalho, que você veio para a escola, a maneira que você produz alguma coisa. Como é que eu faço um creme de galinha? Não sei, me ajuda. Esse como está te pedindo a maneira de cozinhar, a maneira de fazer cada um dos passos, cada um dos procedimentos. Tudo bem, gente? Então vimos mais 4. Repetindo, o quinto deles é o who. Estamos falando de quem. Esse quem marca pessoa, sujeita a tua frase. Nosso sexto pronome interrogativo é o where. Estamos falando de lugar. É a pergunta onde. Onde você vai? Onde você está? O nosso sétimo pronome interrogativo, whose. Se trata de quem? De quem? Estou falando de posse. Aquela pessoa que possui alguma coisa. Possui um objeto. E por fim, nós temos o how. Esse how é o nosso
como, não é o como de comer, não é o verbo. Esse como está se referindo à maneira, o modo de fazer alguma coisa. Até aqui tudo bem, gente? Vamos praticar? Let's practice. Nem adianta a gente falar e não praticar, né, galera? Let's practice. Olha só, então, o nosso textinho. Bem legal para a gente poder trabalhar o encontro de hoje. Pessoal, olha primeiro para a imagem. Professor, eu consigo perceber aí uma senhora idosa, mas eu não lembro quem ela é. Alguém sabe quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Olha aí os pronomes interrogativos. Quem é essa pessoa? Professor, logo no título eu encontrei aí Queen. Opa! Queen tá falando da rainha. Opa! Então eu estou falando da rainha, Rainha Elizabeth. É ela essa pessoa. É a rainha da Inglaterra, galerinha. É a Elizabeth. Ela é a rainha. E, professor, percebi também que logo no título, o título do texto tem uma pergunta. Pode ser, gente. Às vezes acontece. Olha aí, ó. O título do texto termina em interrogação, é uma pergunta. Coisa interessante. Se seu título, meu aluno que vai fazer redação no Enem, se o seu título você coloca uma pergunta, faça questão de responder essa pergunta no seu texto. O professor não precisa nem responder assim, ipsiliter, né? Palavra por palavra aquela pergunta. Não, mas deixa entender uma resposta, pelo amor de Deus. Você está informando alguém no seu texto, deixa a informação. Não deixa a pessoa com mais dúvida, não. Não deixa a pessoa com mais confusa, não. Responda. E observa que a tua pergunta iniciou com why. Ah, professor, vimos agorinha. Esse why é o porquê. Então tá perguntando aí, ó, por quê? E é uma pergunta negativa, olha só. Pergunta negativa. Aren't we? Pergunta negativa. Porque nós não estamos sabendo, não estamos sendo contados mais, olha só, more, sobre a saúde da rainha. Ih, pessoal, será que a rainha não está passando bem, está com problema de saúde? O que será que aconteceu? Esse é o título do texto. Perceba que o título do texto, ele é aquele título bait, é aquele título que chama a tua atenção. Isca, lê o texto. Vem ler que o texto é bom. É aquele título que chama a tua atenção. No caso aí, galera, fazendo uma pergunta. Se você fica intrigado com a pergunta, certamente você vai ler o texto todo, né? Certamente você vai ler o texto todo. Galerinha, para a leitura desse texto, eu quero que vocês utilizem 1 minuto. É mais do que suficiente. Durante esse 1 minuto, por gentileza, leiam o texto e marquem as palavras que vocês conhecem. Marca tudo aquilo que vocês entendem dentro do texto. Em 1 minuto de leitura é suficiente para vocês fazerem isso. Anota no caderno, faz aí rapidinho, tenta fazer a leitura acelerada mesmo, para que a gente possa responder nossas questões. Beleza, gente? Vamos que vamos? 1 minuto na tela para vocês. Boa leitura! Então, galerinha, como é que foi a leitura? Foi tranquila? Mais ou menos? Difícil? Vamos juntos para a gente analisar o texto, para ver se a gente tem tempo para fazer pelo menos uma ou duas das questões. Olha só. O texto foi publicado, olha só, em Londres, pela CNN. Maravilha. Está falando
da saúde da Rainha Elizabeth. E isso está sendo, olha só, um ponto de fofoca. As pessoas estão falando muito a respeito disso. Olha aí o because. Olha o because. O professor Why sempre traz um because, não é? Olha aí ele. Não é o porquê de resposta? Está respondendo. Olha aí ele. Por que, gente, que estão preocupados com a saúde? Porque ela é elderly, ela já é uma idosa. Olha mais um porquê. Olha mais um porquê. Porque, olha só, o Palácio de Buckingham, onde ela mora, está lançando poucas, olha aí o Little aí, ó, poucas informações a respeito. Então, gente, as pessoas estão preocupadas com a saúde dela. Ninguém está falando a respeito. Então, olha só. We thought we'd spend the week's edition. Vamos falar, então, nessa edição semanal, respondendo essas perguntas e essas preocupações das pessoas. Em preto, em negrito, nós encontramos yes. Sim, ela está se recuperando da Covid-19. Ah, professor, então esse é o contexto. Ela está com Covid e está se recuperando, justamente. Domingo passado, last Sunday, o Palácio anunciou que a monarca de 95 anos testou positivo para a Covid. That same day, nesse mesmo dia, and was experiencing, o que ela estava experienciando? O que ela estava sentindo? Mild cold-like symptoms. Sintomas similares à gripe. E confirmed, isso foi confirmado, e ela estava recebendo atenção médica, tá aí entre aspas, né? Atenção médica. Uma fonte real, da realeza, ainda adicionou que houve um surto, olha aí o outbreak, houve um surto do vírus no time da majestade, lá no Palácio de Windsor, na cidade de Windsor. Beleza, gente? Esse é o nosso texto. Rapidinho, vamos para as questões. Questão 1. Who is the text about? E, professor, o texto agora, a pergunta veio em inglês, porque eu ensinei vocês a responderem. Eu ensinei vocês que esse who é o que, galera? Quem? Eu estou me referindo a quê? A pessoa. Dá para você me responder, então, que é o Palácio de Buckingham na letra D? De jeito nenhum. Dá para você me responder que é Covid-19 é pessoa? De jeito nenhum, gente. Letra C também não. Letra A, Trevor Noah. Esse cara ao menos apareceu no texto? Não, ele não está nem no nosso texto, galera. A resposta de quem o texto fala, sobre quem é a pessoa do texto, resposta é a letra B de bola. Vamos para mais uma, ver se vocês pegaram a ideia? Aqui eu usei o pronome who. Questão 2, ainda sobre o texto. Agora a pergunta é what? What is her problem? Bota aí para mim qual é a resposta, galerinha. What is her problem? Galerinha, a letra A diz, she has got COVID-19. A letra B, because she's 95 years old. Letra C diz CNN. E a letra D, Buckingham Palace. A partir do encontro de hoje, o que é que vocês me respondem? Coloca aí no chat para mim. Meu querido professor mediador que está aí no polo, por gentileza, passa aí para a gente essa resposta. O que é que o pessoal da sua sala está respondendo? Galerinha, não é momento de ficar com medo de errar, não, viu? A gente está aqui justamente para aprender. E sim, durante a aprendizagem, às vezes a gente erra, mas muitas vezes a gente acerta. Então a gente aprende no acerto e a gente aprende também nos erros. Coloca aí para mim qual das letras você marcaria. Marcaria letra A, B, C ou D? E aí, galera? Pessoal em Bom Jesus que está nos assistindo. Galerinha que nos acompanha lá no Polo em Guaribas, que vocês responderiam nessa questão? Pessoal que está nos acompanhando agora em Novo Santo Antônio, qual seria a resposta que vocês marcariam? E aí, São Francisco do Piauí, que vocês marcariam numa questão dessas? Vamos que vamos. Estou esperando a resposta de vocês. Pessoal, a questão 2 vai usar esse what. Lembra, esse what é o que ou qual. E ele está falando de informação. Pessoal, qual é o problema dela? O problema dela, vai de baixo para cima, letra D.
O problema dela é o Palácio de Buckingham, onde ela mora? Não, gente, o Palácio de Buckingham não é problema não, né? Letra C diz que o problema dela é a CNN. Não, gente, o problema dela não pode ser o jornal que está lançando a notícia, não pode ser a fonte dessa, nada a ver. O problema dela não é esse. Letra B, eita, professor, fiquei tentado a marcar a letra B. Não marque a letra B, porque ela começa com because. Because responde why. Não é essa. E outra coisa, ela tem 95 anos, isso é problema? Ela tem 95 anos, que bom, viveu muito. Viver 95 anos não é um problema, né, gente? Estou falando de problema e o problema que ela teve foi ter contraído a Covid-19, tá bom? Com isso, galerinha, nosso encontro vai chegando ao fim. Nosso tempo está se esgotando. E aí eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem do encontro de hoje, falando aí sobre os pronomes interrogativos. Aula que vem a gente revisa os pronomes interrogativos e vai direto para os pronomes relativos. Tá bom, gente? Por hoje é só. Um abraço e até a sexta-feira. Bye, bye. See you.